E aí, gente, Little Tom trazendo para vocês aqui Evangelion em toda a sua glória aí nas 3 versões que saíram no Brasil. Talvez vocês já tenham me ouvido dizer que eu não gosto de ter material repetido, mas no caso desse aqui foi meio difícil de evitar. Então me perdoem aí se eu pareço hipócrita, mas é porque, né? Também talvez vocês já tenham me visto dizer que eu sou doido por papel offset. E aqui você tem o offset. E aí eu vou comparar então com a versão anterior, a segunda versão a sair no Brasil, que é esse Evangelho Edição Especial, cujo papel é jornal, e com a primeiríssima versão que foi trazida pela gente, né, pra gente pela Conrad, ali no começo do boom dos mangás brasileiros no ano 2000. E aí vamos falar um pouco sobre as diferenças de cada versão, né? Então, como eu sei que vocês querem ver, é o novo, vamos começar falando desta coisa linda. Como vocês estão vendo aqui, ó, também está em moda agora essas capinhas com verniz localizado. Aí você tem o verniz no Shinji e nesse padrão que está aqui atrás dele, ó. Os mais fãs aí já devem ter percebido, se trata de um campo AT, né? Se você não sabe o que é um campo AT, dê uma olhada aí no Evangelho, assista ou leia para você entender do que é que se trata isso aqui. Senão eu vou me alongar. Então vamos ver, vou mudar aqui essa fonte, é uma fonte nova, diferente. Esse desenho provavelmente saiu de alguma coletânea de desenhos do Yoshiyuki Sadamoto, né, que é o responsável pelo mangá. Ele não é exatamente o mesmo responsável pelo anime, né? Pelo anime é o Hideaki Anno, mas todos eles fazem parte da mesma equipe, né? Que é a Gainax, antigamente hoje em dia chamada de Kara ou Kará. Então, ó, tem uma orelhinha ó, bonita, aqui com o Shinji. Lado de dentro aqui, de trás da orelha, tudo pretinho. De praxe aqui ensinando a ler o mangá, né? Na posição correta. Quando você abre aqui, ó. Também pretinho e começa, olha aí que lindo. Cores, páginas coloridas. Eu já fiquei feliz assim que eu vi essas páginas aqui. Porque eu vi só a capa de um vídeo na internet. Uma pessoa dizendo assim, Evangelion de luxo. Edição de luxo sem luxo. Eu fiquei, como assim? Será que tá tipo o Bleach ou tá tipo as outras edições que a galera tá fazendo agora, que estão abandonando os capas duras, né, e virando capa cartão, né, que já era esperado ser capa cartão, né, ele tá de R$60, tá nessa faixa aí, o Bleach também tá igual, mas vejam bem, ó, o Bleach é 60, mas ele não tem páginas coloridas, esse aqui tem. Aí vamos dar uma olhada aqui então um pouco da versão anterior, né? Primeira diferença, né? A capa, que é nova. Vejam que a capa da versão 2 e da versão 1 é a mesma. A diferença é a logo. Essa logo aqui é a logo original japonesa. Aqui, eu não sei se foi uma adaptação da Conrad ou se de repente eles pegaram uma outra versão, francesa, americana, espanhola, sei lá, que utilizasse essa versão aqui que é mais legível, digamos, né? Essa fonte aqui é mais massa, mas ela é um pouco confusa. Aqui atrás você tem o katakana, que é a forma que o japonês utiliza o silabário dele para termos estrangeiros, né? Aí você tem Evangelion aqui, né? English. E o Neon Genesis aqui em cima, né? Então essa fonte aqui, por mais que não seja estilosa, ela é super fácil de ler. Aí aqui, ó, nessa versãozinha do papel jornal, começa, né, no mesmo ponto que começou a outra, mas, né, a versão atual só que preto e branco. Eles mantiveram a fonte, ó. Essa mesma fonte aqui você vê na versão nova. Agora, quando começa aqui o texto de fato, vamos ver aqui. O novo vocês vão ver que tem essa mesma página colorida, eu já passei ali. E aí entra aqui no programa, lá também tem um programa, só que na versão nova tem o programa de 2 edições, né? Essa aqui é a versão que teve 14 volumes, essa versão nova, pelo visto, vai ter só 7. Cada mangazão desse aqui compila, então, 2 desse aqui, ou 4 da versão da Conrad, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui você tem o Shinji, né? Aí tem esse textinho, ó. A fonte é uma fonte bastante simples. Lembra, assim, uma letra bastão, né? Uma letra de forma. E aqui eles já utilizaram uma fonte mais estilosa e tal, ó. Negócio mais bonito e tudo, né? E aqui nessa parte também das primeiras páginas a cores, né? Acredito que é aquela mesma fonte ali, só que aqui ela tá bold, né? E tem um fundo também, né? Tá em negrito. E essa daqui
Não, é a mesma fontezinha lá do pensamento do Shinji, uma fonte mais simples. Olhando aqui a versão da Conrad, na verdade a versão nova, ela se parece mais com a da Conrad do que com a segunda versão, que é também da JBC, né? JBC aqui, JBC aqui. Essa versão JBC, vocês estão de parabéns, está super linda. Essa versão aqui já estava boa, mas, né? Eu sempre reclamo do papel jornal, né? Injustiça. Coitado do papel jornal, ele traz muitas alegrias pra gente, né? Na forma do mangá e tal, mas a questão do envelhecimento dele é muito visível, né? Em comparação com o offset, né? Mas aí, então, esse aqui traz a metade de páginas do luxuoso novo e vale, né, por 2 da Conrad. Então, aqui os textos, eu dei uma comparada rápida, eles mudam pouca coisa, né, da versão nova para essa versão aqui, para a da Conrad, mas como eu dizia, por conta de alguns detalhes, essa versão, a terceira versão, né, a nova da JBC, ó, colorida, se parece mais com a da Conrad. Que a Conrad teve esse lance de, além de ter as páginas coloridas, ela também é papel offset. Então aí eu acho que os mais atentos aí, os mais exigentes, vão entender por que eu tenho 3 versões. Porque, na verdade, quando saiu isso aqui, lá nos anos 2000, eu tive pouca chance de ler, li um pouquinho emprestado, talvez ali até o número 6 ou 7 no máximo. E aí depois, muitos anos depois, sai essa versão aqui, né, que ela encerrou ali em 2014, mas ela tinha começado um tempo antes, não sei quantos anos antes, porque a Conrad ela só conseguiu ir até o número 20, mais ou menos. E aí eu consegui os 20 números da Conrad, mas pegando depois, assim, números soltos, naquela intenção de substituir essa daqui, porque por mais que ela tivesse completa, e aí seja legal você ter um mangazão de 200 páginas e tudo, enquanto os da Conrad são mais fininhos, né, eles são de 100 páginas, mas essa versão aqui com páginas coloridas e o papel offset me amarra demais, né? E aí vamos para a parte dos extras. Essa versão atual, ela não tem extras, certo? O que ela tem aqui são as páginas coloridas e 2 mangás, né, compilados em um só. Volume 1 e 2 do Evangelion original aí, como saiu no Japão. Eles estão aqui dentro. Tanto que quando chega bem no meio da edição aqui, deixa eu ver se eu encontro, o mangá ele encerra aqui no mesmo ponto que encerra o volume 1, né? Encerra entre aspas, né? A gente está bem no meio, ó. E aí ele começa meio que de novo, aqui com páginas coloridas, Misato, né? Aqui a Rei. E segue, né? Preto e branquinho. Tanto que se eu pegar aqui o volume 3 da Conrad, né? Que seria o volume 2 da primeira versão JBC, vamos ver, ó, como é que começa. Páginas coloridas com a Misato. E em seguida, né, a Rei. Então é basicamente isso. É mais parecido com essa versão aqui. Embora siga, né, com a tradução e tal. Na maior parte, como essa versão aqui, a primeira da JBC. Mas eu já vi algumas diferenças também. Coisa boba, né? Eu reparo nesses detalhes sempre. Que, por exemplo, aqui eles mantiveram alguns termos em inglês, como os estágios, né? Aqui não são estágios, aqui tá stage. Os japoneses eles fazem muito isso, eles misturam o inglês e japonês. Então eu acho que na versão original japonesa você vai encontrar aqui um stage 1 do jeito que tá aqui, né? E o ataque dos anjos escrito em japonês, né? Outra coisa que eu reparei foi um momento aqui que o Shinji teima com a Misato, ele desobedece ela e ele pega, né, aquele estilete que os Evas usam de arma, né? Que eles chamam de Progressive Knife. Aqui tá em inglês o termo Progressive Knife. Nessa versão aqui, eles vão chamar de faca progressiva. Ou será que eu tô confundindo com a versão do anime? Agora me falha a memória. E nessa daqui, eles chamaram de navalha progressiva, que eu achei uma tradução interessante, uma adaptação do termo, né? Aqui, essa versão tem uns termos mais aportuguesados, digamos. Por exemplo, o campo AT, né, que é o Absolute Terror Field, né? Aqui eles chamaram de campo TA, né? Campo de terror absoluto, como você pode ver até nas traduções do anime. Então são tudo opções, né? Opções de tradução. Tradução depende do tradutor. A importância é você manter, né, o sentido da tradução, né? Olha o meu lado professor de inglês aparecendo aqui para vocês. Então,
antes de eu fechar o vídeo, vamos dar uma olhada em mais páginas aqui por dentro, né? Matar mais a curiosidade de vocês. As primeiras aqui coloridas. Aqui o primeiro contato do Shinji com um Eva e com um anjo. E a Misato chegando aqui para buscá-lo. Se vocês verem o anime, gente, é basicamente isso aqui, certo? Se você não tiver com vontade de gastar R$60 aí no mangá novo, ou se você já não tiver as versões antigas, tenha curiosidade de dar uma olhada nos animes. Agora, aquele negócio. Cada versão de Evangelion é meio que um universo alternativo, uma coisa à parte. Então, se você está querendo ver uma coisa mais concisa, mais rápida, até já falei isso em outro vídeo, assista os 4 filmes novos, porque eles são bem mais condensados e, na minha opinião, tem o melhor final, certo? Porque o mangá tem um final, o anime clássico tem um final e os animes novos têm um final, né? Fora o detalhe que o anime clássico ele não acaba no anime, né? Ele acaba num filme para cinema. Teve 2 filmes naquele tempo, né? Lembrando aqui, muita gente já sabe. Então teve um filme que ele compila, né, os principais acontecimentos do anime clássico. E o filme seguinte, ele é o The End of Evangelion, né? Ele mostra, então, o final que o Hideaki Anno pensou naquele tempo. Diferente do final do Yoshiyuki Sadamoto, que demorou muito mais para acontecer. Né? O final do Eva anime clássico foi ali por 96, pouco depois mesmo de ter estreado. E aí em 97 eles fizeram o final verdadeiro, né, digamos assim, no cinema. E aí o Sadamoto ele só foi conseguir terminar em 2014. Né? Na época que saiu no Japão também saiu aqui, foi um lançamento simultâneo. É uma coisa bem diferente, bem interessante. E aí, com os filmes novos, né, o Hideaki Anno resolveu refazer e para mim ele deu o melhor final, certo? O final mais feliz assim de todos. Digamos que quanto mais avança o Evangelho, mais feliz fica o final, né? O mais triste assim é o primeiríssimo lá do mangá, ou perdão, do anime clássico. Então é isso, vou ficando por aqui. Vejam aí o que é que vocês podem acessar de Evangelion, mas não deixem de conhecer. Valeu, gente. Até o próximo vídeo, comparativo ou não. Goodbye. Não esqueça, né? Curte, comenta, compartilha. Bate aí nesse sininho. Ajuda aí o Little Tom a crescer um pouco esse canal e trazer mais mangás aqui e mais quadrinhos para vocês. Valeu!